Então, meus irmãos, estamos nos últimos tempos e os ataques demoníacos estão se multiplicando, se intensivando. E nós também temos que nos fortalecer como igreja. Orar mais, jejuar, pregar, falar de Cristo, viver Cristo. Nada melhor do que você viver a palavra. Porque é assim que Deus espera. Você já viu, às vezes, que você chega numa casa e tem o Salmo 91 lá aberto no meio da estante? A Bíblia está aberta. Às vezes é outro salmo, mas está aberto assim, como se fosse um amuleto, uma proteção. As pessoas acreditam que está sendo protegido porque tem um papel aberto, cheio de poeira. Não é assim que funciona a palavra. A palavra é para ser vivida, absorvida, crer nela. Aí tem poder. Quando você não só canta que Deus é poderoso para salvar, mas você anda como alguém que crê nesse Deus. Alguém que conhece a palavra. Meu sobrinho falou para mim um dia, nossa, foi um irmão na igreja. Ele conhece muito da palavra. Ele conhece? Por que você diz isso? Ele conhece todos os versículos, ele decorou tudo. Eu falei para ele, eu não vejo assim. Para mim, quem conhece muito da palavra é quem vive muito da palavra. Ele vive muito? Não sei que ele decorou. Então, não é um parâmetro. Quem conhece muito é que vive muito da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Tiago 4. Tiago 4, versículos 7 e 8. As maldições, meus irmãos, nós já oramos aqui. O bispo quis prolongar para 7 semanas. Ele falou, depois do carnaval tem que fazer mais, porque é aí onde começa a amaldiçoar. Irmão, você tem ideia? Eu vou começar a falar mais coisa. Não tem como. Eu tenho que falar. Vou ter que falar, tá? Nas quartas-feiras eu vou falar mais de batalha espiritual. Eu vou falar mais das coisas espirituais. Deus me deu muita coisa, meu irmão. Eu não falo tanto porque tem gente que tem medo. Tem gente que não consegue, mas eu vou ter que falar. Você precisa entender o que está acontecendo. Você tem que entender, tem que cair a ficha na sua vida. Definitivamente, você tem que abrir os olhos para a batalha espiritual por causa da sua alma. A sua alma está debaixo de uma batalha por ela. Deus querendo salvar e o diabo querendo te puxar, te amarrar, te prender. Te amaldiçoar, meu irmão. Enquanto a gente pensa que está sendo divertido aquelas coisas lá do carnaval, não é diversão. Aquilo ali são cultos. São cultos preparados por entidades. E muitas vezes a gente que deveríamos estar em oração, em vigilância, em cobertura da nossa família, dos nossos filhos, da nossa própria vida. É nós que estamos nos divertindo. Não é errado divertir, não entenda, não é isso. Mas é porque tem hora que não dá, tem hora que é batalha, é hora de se levantar. É hora de quebrar as maldições. Era para toda a igreja estar aqui. E mais todo mundo que pudesse vir. As maldições, meus irmãos, são liberadas diariamente. É uma guerra. Então o bispo falou, não, faz mais 3 depois. Vamos continuar, porque vai vir todo tipo de poder maligno sobre todo mundo. Tiago 4,7 fala assim, ó. Isso aqui para mim, é o manual da batalha espiritual. Presta atenção. O basicão. Está assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É isso? E resistir ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém? Em algumas traduções está pessoas de mente, em vez de ser duplo ânimo, né? Cadê? Nem vi. Tá, lá está de mente dividida, aqui está diferente. Entendeu? Mente dividida. A sua mente não está em Cristo, mas está no mundo, está nas coisas de Deus, mas está lá fora.
nas paixões. Ele fala, coloca sua mente só em Deus, nas coisas do céu. Muda sua mente, não fica dividido. Não é tempo de divisão, não é tempo de indecisão. É tempo de fé. É tempo de fé, meu irmão, é tempo de batalha. Nós estamos vendo a economia como está. Vem esse tanto de coisa estranha. Primeiro vem... Tem gente que é assim, eu creio na Bíblia até aqui. Daqui para lá não é bem assim. Aí você deixa à mercê do demônio, das forças do espirituais do mal. Tem gente que converte tudo, menos o bolso. Na hora de ofertar, na hora de ajudar, não consegue. Não converteu. Esse lugar não está na presença. Ali vai ter ataque espiritual. Vai ter ataque espiritual aí. Já que a pessoa está com essa idolatria. O irmão tem os olhos cobiçosos. Os olhos cobiçosos. Tem isso? A irmã. A irmã também, só que as mulheres disfarçam melhor. Mas Deus está vendo. Não importa se o seu marido não vê, porque homem não vê. Mulher vê o cara olhando qualquer coisa, mas homem não vê a mulher. A mulher consegue disfarçar melhor. Mas não disfarça para Deus. Os olhos são cobiçosos, meu irmão. Essas forças do inferno vão atuar aí. Onde você não tem fraqueza, o diabo não vai te atacar. Não vai te prender, não vai te amarrar. Não vai tentar contra você. Então nós precisamos, para viver uma vida libertos de toda a maldição, nós oramos, quebrou a influência, expulsou a presença do diabo, que ele está próximo, influenciando, tentando. Você repreende, ora, ele vai para longe. Mas aí depois, precisa sujeitar ao Senhor. Viu ali? Sujeitar a Deus. Precisa obedecer. Sujeitar é obedecer ao reinado de Cristo. Se a Bíblia diz que nós cantamos, né? Ele reinará para sempre. Quem lembra da música? Ele reinará. Reinará sobre quem? Sobre tudo e todos. Inclusive, eu e você. A não ser que você não queira. Se você não quiser, não tem problema. A Bíblia diz que depois o rei, no último dia, vai destruir todos os seus opositores. Você pode ficar sem se render a Cristo. Não tem problema, é uma escolha. Mas a Bíblia diz, ele mesmo que falou, o próprio Jesus falou, que essa pessoa vai para um lugar de sofrimento, choro e ranger de dentes. Vai ser condenado. Você não precisa ser do reino, se você não quiser. Não quero ser do reino. Não tem problema. Escolha. É uma escolha sua. Mas aí você escolheu ser condenado para o inferno, tá? Só para você ficar sabendo. Então é sujeitar ao Senhor, meu irmão. Sujeitar a palavra. Sujeitar à vontade de Deus. Sujeitar ao Espírito Santo. Não escuta o Espírito Santo. De vez em quando tem gente que fala assim para mim. Certeza que você não escuta o Espírito Santo. Já leu a Bíblia? Porque ali é o Espírito Santo que fala. A Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que escreveu essas palavras. Não escuta o Espírito Santo? Está aqui, ó. Ele fala aqui, leia. Você vai ver o que ele falou. Amém? Idiotas, que outra forma que o Espírito fala comigo? Se você é de Deus, se você está se sujeitando, como está falando aqui, ao Senhor, está uma disposição de coração para sujeitar a Deus, o Espírito Santo vai falar com você. Não se preocupe, você vai saber que é Ele. Você saberá. Porque a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo tem uma missão. Qual é? Fazer você lembrar de tudo que Jesus falou. Ou seja, lembrar das Escrituras, lembrar das coisas de Deus, lembrar de vir para a igreja, ter vontade de orar, ter vontade de vir para cá orar ou se encontrar com outros irmãos. Isso é Deus que faz, é o Espírito que faz. Você vai fazer uma coisa errada, vem na sua consciência uma voz dizendo, não, isso não é de Deus, é o Espírito Santo, isso é Deus. Tem gente que viaja, o Espírito Santo falou que não sei o quê, e começa a ter visões mirabolantes. Não estou dizendo que não tenha, mas eu estou falando que o Espírito Santo faz isso. A Bíblia diz que ele glorifica Jesus. Então, quando você glorifica a Jesus, você está sendo movido pelo Espírito Santo. É só você ler, você vai entender. Então, é sujeitar a Deus. E na sequência, sujeitar a Deus. Pode deixar aqui por enquanto, Mateus, o Tiago 4, 7 aqui e 8. Só para mim estar... Sujeitar a Deus e resistir ao diabo.
Resistir ao... Então, são dois polos aí. Por isso que eu falo para você que é o básico da batalha espiritual. Está pegando? Como é que eu vou vencer o diabo? Já passou pela sua cabeça? Como é que eu vou vencer a batalha espiritual? Já passou pela sua cabeça esse tipo de questão? Como é que eu venço o mal na minha vida? Primeiro passo, sujeitar a Deus. Não tem jeito de você vencer os poderes do inferno, maldições. Não tem como você vencer o diabo sem se sujeitar a Deus. Esquece isso. Não tem como. Você pode até ter um alívio. Mas eu vou na igreja e alguém ora na minha cabeça. Eu saio melhor. Sai melhor. Mas não vai vencer nunca. Você tem que sujeitar a Deus. E a sua palavra, ao seu reinado. Amém? Começa aí, o primeiro passo é esse. E o segundo, semelhantes, só que ao contrário. Ao diabo você resiste. Infelizmente tem pessoas que se sujeitam ao diabo e resistem a Deus. Tem gente assim. Tudo que o diabo traz para ele de prato, ele se sujeita. Mas as coisas de Deus não dá conta. Não dá conta de orar, não dá conta de ir na Bíblia, ler a palavra, não dá conta de jejuar, não dá conta de ir no culto, não dá conta de servir ninguém. Não gosta dos irmãos. Não vai na célula porque a irmã lá me maltratou um dia, ou pensa que maltratou. Vai escutando. Não vai porque não gosta da irmã ou do irmão, porque uma vez pegou dinheiro, não pagou, essas coisas. Não sujeita a Deus, mas ao diabo sujeita. Qualquer pecado, filme de terror está assistindo, filme pornográfico está vendo, fofocando na internet, fofocando do irmão, fofocando. Dando jump nos outros, não paga. Ao diabo sujeita rapidamente. Tem gente, é porque eu falei, teve gente que riu. Quem que vai sujeitar ao diabo e resistir? Sim. A prática é essa. Amém? Infelizmente. Então, meu irmão, é resistir ao diabo. Como é que resiste ao diabo? Já parou para pensar sobre isso? Como é que resiste? É só falar, está amarrado? É só orar, sai daqui em nome de Jesus? Isso aí, meu irmão, é o básico. Mas tem outras maneiras, porque o inimigo, ele vem, ele trabalha, igual eu falei, nas concupiscências, na fraqueza, no pecado, no desejo mal que já está no seu coração. Então, uma das coisas é purificar o coração com o quê? Como é que purifica? Bebendo água? Não, com a palavra de Deus. Eu não leio a palavra de Deus, não vai purificar o coração. Vai estar sujo de novo, e aí o inimigo vai ter com que te tentar. Vai ter com que te trazer influência. Ele vem com influência, meu irmão. Ele vem com pensamentos, vontades, desejos. Desejos. Ele tem poder até de deixar a pessoa louca. Distorcer a realidade. Se a pessoa for deixando. Se a pessoa não perceber, se a pessoa não se sujeitar a Deus nunca. Ficar enfraquecido, triste, longe do Senhor, sem a unção de Deus. Sem se encher de Deus, fraco. É o fraco espiritual, você não pode andar fraco. Quem é que anda fraco no dia a dia, no corpo físico? Você não come todo dia? Por que você come todo dia? Não é para poder ter força, energia para trabalhar, para pensar, para ficar mais bonito. Porque senão eu não consigo pensar direito. Senão eu não consigo levantar essa mala, não consigo fazer nada. Aí você não come? Espiritualmente é a mesma coisa. Se você não se alimentar, a Bíblia diz que o alimento é a palavra, o alimento é o próprio Senhor, é a presença de Deus, é comunhão com o Senhor, é oração, é busca, é intimidade, é quarto secreto. Quem tiver fraco, o diabo, que é como um leão que fica ao derredor, esperando uma oportunidade ou alguém para tragar. Essa pessoa, até no reino animal, nós sabemos que o animal mais fraco, que está no bando, ele vai ficando para trás, porque está fraco. E quando ele fica para trás, é devorado, sim ou não? Por quê? Primeiro ficou fraco e saiu do meio do bando. Se afastou, fraco. É presa, meu irmão. Aí vai ter maldição, aí vai ter retaliação. Porque tem gente que acha assim, não, o diabo não vai mexer comigo porque eu não estou fazendo nada, eu estou quietinho. Né? Eu tô na minha, ele está na dele. Meu irmão, ele é o inimigo da igreja, é o inimigo do ser humano, é o inimigo de Deus. É seu inimigo, não adianta ficar parado. Se você ficar parado, é pior, é mais fácil para ele te derrotar, te tragar, te destruir. Você precisa ter uma indignação santa, eu já falei sobre isso.
que é levantar e falar, ou luto, ou eu luto. Ou eu vou para Deus e ficar com o Senhor, que é meu Pai poderoso, ou eu vou ficar sozinho, né? Órfão, sem Deus, sem Pai, no mundo, na rua, à mercê de todo tipo de opressor. Essa é a realidade. Quando você tem seu pai, e aí vou usar um exemplo chulo, mas você vai entender. Você vai para a escola, agora não está tendo isso mais, mas na minha época tinha aqueles meninos que batiam nos outros na escola. Né? Fiquei sabendo que o Jean era um desses, que batia nos outros. Não, é verdade. O Jean ali era esse menino, que batia nas pessoas. Tá? Deus vai falar com você, Jean. Dá tempo ainda. Então tinha esses meninos que batem. Aí você não tem força para poder se defender. Sempre está lá apanhando. Aí um dia você vai e fala para o seu pai. Né? O Alessandro tem uma história dessa, né, Alessandro? O pai dele ensinou ele a lutar, bateu. Ele apanhava um pouquinho na escola. Aí o pai dele foi ensinar ele a lutar, bateu mais nele em casa para ensinar. Aí ele apanhou em casa e na rua até aprender, né, Alessandro? Foi assim? Mais ou menos. Você fala para o seu pai vai com você, pega na sua mão e vai lá na escola. Esses meninos vão mexer com você? Vai, meu irmão. Vai. Você está com seu pai, já era. Ninguém vai beirar. Acabou. É assim que a gente tem que andar. Com Deus. Nesse mundo de trevas. Nesse mundo tenebroso. Paulo chamou esse mundo de tenebroso. Você acha que foi por quê? Você acha que você tem como andar neutro? Não tem mais neutralidade, acabou. Você viu lá, até as pessoas que não têm religião nenhuma, vamos colocar assim, viram aquilo lá e falaram, cara, isso aí é um ritual, é maldição, eu não gosto disso. Ao nível que já está, meu irmão. De encapetamento, o povo possesso. Eu vi algumas imagens de gente possessa, lá todo mundo possesso. Não, pelo amor de Deus. Vamos sujeitar a Deus, sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo. Para resistir ao diabo, meu irmão, você não pode ceder às tentações dele. Muitas pessoas falam, Jesus venceu o diabo na tentação do deserto com a palavra. É verdade. Mas tem um detalhe que passa despercebido que eu prestei atenção. Quando o diabo chega até Jesus para tentá-lo no deserto, Jesus estava com fome, então... Você vê como é que é. Ele já vai nessa fraqueza. Ele sabe que Jesus está com fome. E fala para Jesus fazer pão. Transformar pedras em pão. Por quê? Porque ele sabe que Jesus está fragilizado nesse ponto. Por isso que na maioria das vezes os casais têm problemas, né, de infidelidade. Quando o diabo está lá na casa, mas ninguém percebe. E aí vai o irmãozinho e a irmãzinha casado, vai dormir separado. Vai dormir um no sofá e o outro vai dormir na cama. Com isso, dá liberdade para o diabo agir. Demônios a trabalhar na mente a noite toda. Você está dormindo, mas o demônio está lá em cima de você, injetando coisa na sua cabeça, na sua mente. Você já acorda com ódio da esposa. Quem é casado vai entender. Ódio do marido. Ou... Tem pessoas que é diferente, o temperamento, muito triste, depressivo, né? Eu sou um coitadinho, uma coitadinha que só sofro na mão desse homem, que só sofro na mão dessa mulher. E o diabo vai enfiando coisa na sua cabeça. Aí você vai trabalhar, está fragilizado ou não está? Está fragilizado ou não está uma pessoa assim? Aí ele vai trabalhar em uma outra pessoa, para chegar como um grande amigo, uma grande amiga, e vai trabalhar ali no ponto frágil daquele momento. Por isso que a Bíblia deixa claro, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, não vai dormir sem resolver as suas coisas com seu cônjuge. Não gosto, não tem que gostar, tem que obedecer, não é sujeitar. Ninguém gosta não, mas tem que sujeitar. Porque senão dá abertura para o mal, para poderes das trevas trabalharem, irmão. Aí você está chateado, estou dando exemplo, com a sua esposa, você não vai estar sensível ao Espírito Santo, você está chateado, você está com raiva. Você tinha que ter consertado, não consertou. Deus vai falar com você, você não vai entender, porque você está com raiva. Aí, meu irmão, já foi, gradualmente. Então nós temos que sujeitar, é dizer não às coisas do inimigo. Foi o que Jesus fez.
Quando Satanás falou, faz pão, ele falou a palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas ele não fez. Simplesmente, Jesus não obedeceu. Liberou uma palavra, né, das Escrituras e não faça a sua vontade, Satanás. Nem que seja para fazer pão, nem que seja para fazer o bem, nem que seja para fazer o suposto bem. A vontade do inimigo não é feita. E para isso, meu irmão, nós temos que obedecer a Deus. Vamos só ler aqui rapidinho. Então, Efésios capítulo 5. Eu falei Gálatas, mas é Efésios. Diz assim, vou ler rapidão, tá? Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Pegou, hein? Quer andar na bênção? Imita Deus como filhos amados. O filho imita seu pai. O filho parece com o pai. Tinha um vídeo do Arthur, ele tinha uns 1 ano e pouquinho, com a guitarrinha de plástico, me imitando, quando eu tocava guitarra antigamente. Tem gente que nem sabe disso, mas eu já toquei guitarra na minha vida. E aí eu tocava guitarra e ele me via, ele estava me imitando e era idêntico. Esse vídeo perdeu, né, Juliano? Cara, ele fazia igualzinho eu fazia. Pequenininho, quase o tamanho do Azaf. Com a guitarrinha assim. E eu, caramba, cara. Então o filho imita o pai. Você é filho de Deus? Quem é filho de Deus, levanta a mão. Imita seu pai. O que Deus faz? Lê a palavra. A Bíblia diz que quem é de Cristo anda como ele andou. Tudo que Jesus fez é para você fazer. Tudo que Jesus fez e faz é para você fazer. Amar o próximo, servir o próximo, ser humilde, ser bondoso e por aí vai. Vamos lá. E andai em amor como Cristo. E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave, viu? Andar como amor, como Cristo que se entregou. Quem ama se entrega, quem ama faz, quem ama não fica calculando gastos. Pegou? É assim que Deus quer que você anda. Aí o diabo vai atuar contrário. Para resistir, você tem que fazer a vontade de Deus. Mas o diabo vai colocar empecilho. Mas eu não vou servir esse irmão, eu não vou servir essa igreja, que o bispo mora longe, que não sei o quê, esses irmãos, ninguém fala comigo, e vai inventar uma coisa. E vai continuar tentando trazer peso e dificuldade para você fazer a vontade de Deus. E entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem menção. Não é para ter imoralidade, não é para não ter imoralidade, porque não é para ter mesmo, mas não é para ter nem menção de imoralidade sexual. Tá bom? Nem sequer falar aquilo. Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas para os santos. Não haja obscenidades, nem conversas inconvenientes. Mas ao invés disso, portai-vos de ação de graças. Em vez de ficar falando besteira, juntar para orar, para agradecer a Deus, louvar a Deus. Versículo 5. Porquanto podeis estar bem certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra, né, que é o avarento. Idólatra não é só o que está lá na igreja católica perto de casa, não. É o que também só vive pelo dinheiro, sofre, só sua, morre por causa da grana. Tem herança no reino de Deus. Amém? No reino de Cristo e de Deus. Não tem herança, não tem lugar. Nós precisamos ser transformados. Precisamos sujeitar. É isso aqui, ó. Sujeitar a Deus. Obedecer a palavra de Deus. Lá em Samuel, só para terminar. Em Samuel 15, 23. Isso aqui é para os filhos, mas também para todos nós. Mas para quem, os jovens, tem muito jovem aqui. Viu, jovem? Tem muito jovem aqui, muitas palavras de bênção sobre a vida desses jovens, graças a Deus. Mas entenda uma coisa, tem que sujeitar a Deus, tá? Lá em 1 Samuel, igual eu falei aí, 15, 23, diz que o pecado da rebeldia. A rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. E a teimosia, está falando lá, é igual à idolatria. Então, não adianta, meu jovem. Vou para a igreja, vou adorar, vou chorar, vou fazer não sei o quê. E ser rebelde com seu pai, sua mãe. Ser rebelde contra qualquer autoridade. A rebeldia é igual um feiticeiro. A rebeldia é igual um macumbeiro no meio do povo crente. É que está falando lá, põe lá, Mateus, só para ver, para não falar que eu estou inventando. 1 Samuel 15, 23. Então, você quer resistir ao diabo, você tem que ser humilde.
cancelar a rebeldia na sua vida. A mãe e o pai, meu irmão, é honrar. A Bíblia diz que é para honrar. Honrar o pai e a mãe. O rebelde é igual um feiticeiro, não adianta. Tem que consertar, mudar isso aí. E o teimoso, aqui está falando teimoso, mas na verdade lá está falando o orgulhoso. É igual um idólatra. Quer resistir ao diabo, sujeitar a Deus, obedece todas as coisas. Seja sujeito às autoridades também. A Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. A autoridade é dada pelo autor. Presta atenção. Só Deus pode dar autoridade, porque Ele é o autor de todas as coisas. Então, se alguém está numa posição de autoridade, foi Deus que de alguma maneira colocou ele ali. A Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar a isso. Porque o rebelde, ele é rebelde contra o Senhor. Tá? Que fica claro no coração de cada um. Não seja um feiticeiro no meio da igreja. Não seja rebelde com seus pais, com as autoridades, com os líderes. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de nós, para nós nessa noite. Amém? Espero que Deus tenha ministrado no seu coração. O Senhor tem me... Quando eu vou trazer a palavra, Deus também fala comigo, me ensina bastante. E são caminhos a seguir, cara. Não tem jeito. A bênção plena, o fluir de Deus, a transformação é pela palavra do Senhor. Quando a gente entende e começa a segui-la, a gente vai vendo as coisas. E tudo tem respostas também. Porque um detalhe desse, pessoas passam despercebidas. Eu já vi, irmão, né? Uma bênção, mas com a mãe, com o pai, nós sabemos da vida como é que é. Não adianta. Não dá. É um pecado grave como o de feitiçaria. E a Bíblia diz que tem pecados que levam para a morte, sabia? Lá não fala os pecados que levam para a morte. Mas se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver que rebeldia é um deles. Na época de Moisés, os rebeldes foram mortos por Deus. Rebeldia mata, é um pecado de morte. É a hora de mudar isso aí. Gerar um coração humilde. Para as maldições serem quebradas definitivamente. Feche seus olhos, pode ficar sentado. Pode ficar sentado. Não precisa levantar, não.